Olá pessoal, vamos começar agora a correção do PET volume 3, semana 2. Quem puder se inscreve no canal, dá um joinha para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Lugar geométrico. Lugar geométrico em um plano são todos os pontos que têm em comum uma mesma propriedade. Nesse exemplo aqui o PET traz um círculo, uma circunferência. Uma circunferência é formada por um ponto no centro e todos os pontos que estão à mesma distância desse centro. Então, todos os pontos que estão à mesma distância desse centro formam essa circunferência. O raio é qualquer ponto dessa circunferência até o centro me dá uma distância. Essa distância é o raio. E se eu continuar, pego um ponto até o centro, eu tenho um raio e continuo até a outra lado da circunferência, me dá um diâmetro. Eu tenho que continuar perpendicular, sempre reto. Então, o diâmetro ele tem o dobro do raio. Como o diâmetro aqui nesse exemplo, eu tenho o BG, que ele continua retinho, e tenho o COF, também o diâmetro. Se você perceber aqui, ó, o AOE, ele dá uma curvinha aqui. Então, ele não é um diâmetro, certo? Então, o diâmetro ele tem que ser de fora a fora. Respondendo à questão número 6. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se o seu raio mede 2,5? Lembrando, tem até uma brincadeirinha. O que é pior que um raio cair na sua cabeça? Bem pior cair um raio é cair um diâmetro, já que o diâmetro é o dobro do raio. Então, sabendo que o diâmetro é o dobro do raio, se a circunferência tem 2,5 metros de raio, então 2,5 vezes 2, 5 metros. Uma circunferência que tem raio 2,5 metros, ela tem um diâmetro de 5 metros. Outros lugares geométricos são bissetriz e mediatriz. A bissetriz ela tem a propriedade de partir um ângulo ao meio. Vamos ver isso aqui. Suponha o ângulo formado pelos pontos A, V, B. Eu tenho o segmento de reta AV e o segmento de reta VB. Então, essa abertura aqui me forma um ângulo. Se eu partir esse ângulo exatamente ao meio, coloquei aqui uma semirreta VP, ele partindo o ângulo ao meio exatamente igual, ela é a minha bissetriz. Vamos ver isso daqui. Olha aqui, eu tenho o ângulo V representado em vermelho aqui, e aqui eu parti ao meio, ó, esse ângulozinho, marquei esse risquinho para fazer que é igual a esse ângulo de baixo. Então, esses dois ângulos aqui são exatamente iguais. Aí o PET traz algumas observações, vamos ver o que era. Está escrito aqui, ó, PA igual a PB. O que quer dizer? Que esse ângulo aqui, ó, esse segmento de reta aqui, ó, PA tem o mesmo tamanho do PB. Quer dizer, esses segmentos são congruentes. Observe que aqui eu peguei segmentos perpendiculares aos lados, por isso fazendo 90 graus. E esse símbolo aqui, ó, não é um H, é dois risquinhos que estão mostrando que esses dois segmentos têm o mesmo tamanho. O que mais está escrito aqui? Ó? VP é bissetriz do ângulo AVB. Quer dizer, essa semirreta VP é a bissetriz, né, desse ângulo AVB. E agora aqui está dizendo BVP é igual a AVP, quer dizer, congruente. A abertura dos dois ângulos são iguais. Ó. BVP, o ângulo é igual a esse AVP. Então, dividiu em dois ângulos iguais. Mediatriz. A mediatriz é uma semirreta que tem a propriedade de todos os pontos dela estar exatamente à mesma distância do segmento original. Vamos ver isso aqui. Ó. Eu tenho o segmento AB e no ponto médio aqui, exatamente no meio dela, eu vou fazer uma outra semirreta perpendicular aqui, outra reta perpendicular. Fiz uma reta perpendicular no ponto M, que é o ponto médio, está no meio.
Quer dizer, AM é congruente, ou seja, está do mesmo tamanho do MB. Fiz uma reta perpendicular aqui, 90 graus. Isso quer dizer que agora, se eu pego esse ponto, vamos pegar aqui, ponto P, o AP tem a mesma distância do PB, são congruentes essas distâncias, esse tamanho. Se eu pegar outro ponto, A até nesse ponto aqui do vermelhinho, essa distância aqui é igualzinha à distância do ponto vermelhinho ao B. Então essa é a propriedade da mediatriz. Vamos ver o que eram as observações. PA é igual a PB, quer dizer, congruente, no mesmo tamanho. PA é do mesmo tamanho de PB. PMB tem 90 graus, esse ângulo aqui, ó. PMB tem 90 graus, assim como os outros três lados também. PMA também mede 90 graus, AM aqui embaixo mede, MB aqui embaixo também mede. M é o ponto médio de AB, quer dizer, o M está na metade do caminho entre A e B. Número 7. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio 2 medindo 2 centímetros. Marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados desse ângulo. Depois, trace o segmento de reta PQ e indique o ponto médio deste segmento. Olhando assim, lendo tudo de uma vez, parece que vai ser muito difícil. Então, o que eu sugiro? Vamos lendo e fazendo por partes. Vamos pegar o primeiro lá. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. A circunferência medindo 2 centímetros de raio. Marque o ponto central O. Marque o ponto O, que será o vértice desse triângulo, desse ângulo POQ. Então, agora vamos marcar os pontos POQ que estejam sobre a circunferência. Então, P aqui, e o Q cuja medida seja 120 graus. Então, para eu descobrir em que local da circunferência vai estar esse outro ponto, agora eu vou ter que usar um transferidor. Vou pôr o lado reto, o lado de baixo aqui do transferidor, ver onde vai dar 120 graus e marcar. Então, vou marcar aqui 120 graus. No caderno você tem que usar o transferidor. Agora, construa a bissetriz. Vamos construir o ângulo e vamos construir a bissetriz desse ângulo POQ. Se aqui tem 120 graus, a metade agora tem que ter 60 graus. De novo, vou pegar o transferidor e procurar onde que está 60 graus. Vou marcar o ponto e traçar a bissetriz. Então, aqui eu parti 60 graus, 60 graus. Escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados. Marque aqui 60 graus para cada lado. Depois trace o segmento de reta PQ. Esse segmento aqui. Vamos traçar. Indique o ponto médio deste segmento. O ponto médio desse segmento é o meio do caminho aqui. Está justamente no encontro da bissetriz. Então, vou marcar o ponto M aqui. E está concluído o exercício número 7. Qualquer dúvida, pessoal, chamem no chat, envie suas dúvidas e bons estudos.